Capítulo 6. A fera estava cansada e perplexa. Não entendia como acabou mantendo uma bela jovem como prisioneira enquanto o pai dela, o verdadeiro ladrão, estava agora a caminho do conforto de seu lar. Balançou a cabeça. Não fazia sentido nenhum. Na verdade, ele pensou ao abrir a porta da frente do castelo, havia muito tempo que nada fazia sentido em sua vida. Disparando pelo saguão, a fera quase trombou em Lumière e Horloge. O candelabro e o relógio aguardavam ansiosos pelo seu retorno. Mestre, começou Lumière, já que a garota vai ficar conosco por um bom tempo. E espero que para sempre tenha sido um exagero, intrometeu-se Horloge, com seu tom perfeitamente educado e sóbrio, como era de se esperar de um mordomo. Nós não temos equipe suficiente para uma estada tão longa. A voz dele sumiu quando a fera se virou e o encarou. Sem intimidar-se, Lumière prosseguiu, seja por um dia ou pela vida inteira, disse ele suavemente, imagino que vai querer oferecer a ela um quarto mais confortável. Este castelo inteiro é uma prisão, disse a fera de forma rude. Enquanto falava, Chapial, o mancebo, tentou pegar seu manto. A fera o empurrou para longe e continuou andando em direção à grande escadaria. Por cima do ombro, acrescentou, que diferença faz uma cama? Sem esperar por uma resposta, ele desapareceu nas sombras. Horloge esperou até ter certeza de que seu mestre não poderia ouvi-lo e ainda assim falou bem baixinho, sim. É uma prisão graças a você, Vossa Alteza. Eu simplesmente adoro ser um relógio. Ele suspirou amargamente. Como encarregado da casa, Horloge sabia que deveria ter uma imagem respeitável em todos os momentos. Mas às vezes era difícil. Era duro lembrar que ele e todos os outros integrantes da equipe estavam naquele estado por culpa do mestre, que ainda tinham que servir. Eu sabia que ele não iria concordar. Mas tecnicamente, ele não disse Lumière. Lançando um sorriso dissimulado para Horloge, o candelabro seguiu na direção das escadas que levavam à prisão na torre. Atrás dele, Horloge permanecia imóvel. Ele sabia o que Lumière tinha em mente. O lacaio romântico era tão fácil de ler quanto um livro. Ele queria libertar a garota e colocá-la em algum lugar mais notório, tinha esperança de que ela pudesse ser a jovem que quebraria a maldição lançada sobre eles, a maldição que perdurara durante todos esses anos por uma razão óbvia, a fera era uma besta, literal e figurativamente. E a magia que a feiticeira conjurou exigia que alguém o amasse mesmo assim. Horloge suspirou. Sabia que seu amigo tinha boas intenções. Já ele era realista. Não importava onde a garota descansaria a cabeça, ela jamais amara a fera. E, se Lumière fizesse o que pretendia e a tirasse da prisão, isso apenas enfureceria o mestre. Horloge se apressou até as escadas. Ele precisava deter Lumière antes que o candelabro fizesse algo de que todos se arrependeriam. Porém, Lumière já havia aberto a porta da cela. Perdoe-me a intrusão, mademoiselle, disse ele na escuridão, mas o mestre me enviou para acompanhá-la até seu quarto. Bela estava sentada no chão com as bochechas molhadas de lágrimas. Ouvindo a voz de Lumière, ela se levantou. Meu quarto. Ela parecia confusa. Mas pensei que... Pensou errado, interrompeu Lumière. Ele é uma fera, não um monstro. Um instante depois, Bela surgiu na porta da cela, segurando um banquinho acima de sua cabeça. Ela olhou ao redor procurando a origem da voz. Olá, disse Lumière. Olhando para baixo, Bela viu Lumière acenando para ela com um de seus braços. Ela gritou. Então, como se ele fosse um rato que a assustara na despensa, Bela arremessou o banquinho contra Lumière, atirando-o no chão. As velas do candelabro se apagaram, mergulhando a torre na escuridão. Uma a uma, as 3 velas reacenderam. Enquanto Bela observava, as luzes revelaram 2 olhos e uma boca no metal estilizado. O que você é? Perguntou ela finalmente. Eu me chamo Lumière, respondeu o candelabro, lançando para Bela um sorriso que só poderia ser descrito como malicioso. E você fala, observou Bela. De repente, Horloge entrou gingando na torre.
Ele estava sem fôlego por causa da longa subida e por um momento apenas ficou parado, com seu pequeno peito de relógio arfando. É claro que ele fala, comentou ele. De que outra maneira ele poderia se comunicar? Ele colocou as mãos nos quadris e encarou Lumière. Como encarregado da casa, exijo saber o que você está fazendo. É melhor pedir perdão do que permissão, respondeu Lumière de modo enigmático. Enquanto a dupla discutia, Bella voltou devagar para a cela. Ela reapareceu momentos depois com uma jarra de água nas mãos. Vendo a arma potencialmente perigosa, Lumière ergueu um braço dourado. Um momento, mademoiselle, disse ele. Então puxou o relógio para seu lado. Ele abaixou o tom de voz para um sussurro. Se nós não quebrarmos a maldição antes que a última pétala caia, nunca mais seremos humanos. O que você quer ser pelo resto da sua vida, Horloge? Um homem ou um relógio de mesa? Horloge franziu a testa. Lumière tinha razão. Ainda assim. Se ele nos pegar. Nós seremos discretos, prometeu Lumière. Ele olhou para Horloge com uma expressão que beirava o desespero. Enfim, o relógio assentiu minimamente. Lumière não perdeu tempo. Virando-se, ele olhou de volta para Bella. Pronta, senhorita? Perguntou, fazendo uma reverência e apontando uma de suas velas na direção da saída. Bella olhou para a frente e para trás do candelabro e do relógio. Então ela olhou para a cela. Embora nenhuma das opções fosse exatamente reconfortante, seguir os objetos domésticos falantes pelo menos significava sair da prisão. Respirando fundo, ela se inclinou para baixo, pegou Lumière e seguiu Horloge para fora da torre. Enquanto o trio passava por um longo caminho de pedra, os olhos de Bella miravam tudo ao seu redor. Mas ela não conseguia encontrar nenhuma rota de fuga, não importava para onde olhasse. A mata que se estendia por trás do castelo era vasta e um pouco intimidadora. Muito embora, ela pensou enquanto olhava para seus acompanhantes, o castelo não a fizesse se sentir exatamente acolhida. Ela observou Lumière e Horloge e, pela enésima vez, resistiu ao impulso de virar o candelabro de cabeça para baixo e procurar pelas cordas que deveriam o estar movendo. E mais uma vez ela conteve sua vontade de espiar por cima do ombro para tentar encontrar o ventríloco que deveria estar espreitando em algum lugar próximo, projetando sua voz nos dois objetos que ela tinha certeza de serem inanimados. Em ambos os casos, ela se controlou porque sabia que não daria certo. De alguma forma, o candelabro e o relógio estavam vivos. Não se deixe levar pela primeira impressão, disse Lumière, como se adivinhasse seus pensamentos. Espero que você não esteja muito assustada. Assustada? Repetiu Bella, com um sorriso sarcástico. Por que eu estaria assustada? Estou falando com uma vela. Lumière pareceu horrorizado. Candelabro corrigiu ele, pronunciando cada sílaba. A diferença é enorme. Mas esperamos que aproveite sua estada aqui. O castelo é seu lar agora, então fique à vontade para ir aonde quiser. Exceto a ala oeste. Bella e Lumière se viraram ao mesmo tempo para encarar o relógio. Enquanto Lumière disparou um olhar do tipo: você poderia ficar calado, por favor? Bella o fitou com curiosidade. Ela abriu a boca para perguntar onde ficava a ala proibida, mas foi interrompida por Horloge, que tentou disfarçar, acrescentando, que nós não temos. Era tarde. Bella queria saber mais. Por quê? O que há na ala oeste? Gaguejou Lumière, com as chamas de suas velas piscando nervosamente. Nada. Apenas um depósito. Bella ergueu uma sobrancelha, claramente duvidando da explicação do candelabro. Ela ergueu seu braço para que Lumière iluminasse uma janela curva de pedra, revelando uma torre que se erguia na parte oeste do castelo. A lua apareceu no horizonte, lançando uma luz sinistra na construção. Bella poderia jurar que tinha visto a sombra da fera na luz branca e ouvido um grito angustiado. Estremecendo, abaixou o candelabro.